Olá, profissional de educação física, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao curso Controle de Carga Interna no Treinamento Aeróbio. Aqui é o professor Moacir, eu sou graduado em Educação Física, sou especialista em Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva, Treinamento Esportivo, Medicina do Esporte e também em Gestão e Tutoria em Educação à Distância. Mestre em Ciências do Movimento Humano. Aqui na EducaFit, até esse momento, eu já produzi 3 cursos: Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação, Prescrição e Periodização do Treinamento Aeróbio e Proporcionalidade Corporal. Inclusive, para esse curso, eu sugiro que você assista também o curso Prescrição e Periodização do Treinamento Aeróbio para entender como que você prescreve o treinamento do zero e periodiza com os microciclos de treinamento, entendendo como que você faz a avaliação, identificar o consumo máximo de oxigênio, entender como que é os métodos de treinamento intervalado, contínuo e como que você coloca isso na prática. Muito importante porque nós vamos falar sobre o treinamento aeróbio. Nesse curso, nós vamos discutir todas as variáveis do controle de carga de treinamento, mais especificamente do controle de carga interna, que são as respostas fisiológicas e psicológicas perante uma carga externa, que é a carga de prescrição de treinamento. Ainda é importante deixar claro aqui para você que nós vamos utilizar muitos processos matemáticos, contas, cálculos. Por isso é muito importante que você detenha um certo conhecimento sobre estatística, um conhecimento básico sobre matemática, que vai nortear os estudos e os entendimentos sobre a carga de treinamento, que é uma proposta que já existe na literatura há um bom tempo e que hoje é muito importante, principalmente quando a gente pensa no complemento do controle de carga de treinamento junto com a avaliação física e com a periodização do treinamento. Nesse sentido, não tem como nós falarmos de carga de treinamento sem falar de avaliação e sem falar de periodização. E é claro que tudo isso envolve a prescrição do exercício físico, componente este do profissional de educação física. Beleza? Outra coisa importante que eu vou deixar claro aqui para você é que em algumas aulas nós vamos utilizar o Microsoft Excel com planilhas já prontas. Então a ideia também é já utilizar o Microsoft Excel na prática e você vai colocando as variáveis, os dados e tudo vai saindo automático. Muito bem. Carga de treinamento é o resultado do trabalho executado pelo praticante que consiste na relação entre volume e intensidade. Então aqui eu já quero conversar com você seriamente sobre isso, tá bom? Carga de treinamento, quando nós falarmos carga de treino, e aqui exclusivamente para o curso, eu vou focar muito nisso e vou bater muito em cima disso. Carga de treino, presta bem atenção, carga de treino é uma relação entre volume e intensidade. Volume e intensidade são os componentes da carga de treino. São componentes da carga de treino. Significa que eu posso ajustar a carga de treino pelo volume e ou pela intensidade, porque os dois são componentes de carga de trabalho ou carga de treino. Então a carga é essa junção dos dois componentes. O volume, ele é um componente quantitativo e a intensidade, ela é um componente qualitativo. Volume, por exemplo, nós temos distância percorrida, número de séries na musculação, número de repetições na musculação, até o próprio tempo da sessão, que é discutido na literatura, mas é considerado parâmetro de volume. Intensidade, por exemplo, é a velocidade do estímulo, como no caso do treinamento aeróbio, a velocidade da corrida, a velocidade do pedal da bicicleta. Na musculação, por exemplo, a intensidade é o peso levantado, a porcentagem de um RM, que é a porcentagem do peso máximo levantado de um indivíduo, de um praticante. Isso é intensidade. Então, volume é o componente quantitativo, intensidade é o componente qualitativo. Falaremos dessa relação quando carga de treinamento for falada aqui nesse curso. E a carga de treinamento, ela é dividida de duas formas: carga externa e carga interna. O foco do nosso curso aqui na EducaFit é a carga interna. É claro que eu vou falar para você o que é carga externa, eu vou dar exemplos para você da carga externa, e a carga externa, ela precisa existir para se ter uma carga interna. Então não tem como ter carga interna se não tiver carga externa. Por isso é muito importante você fazer esse monitoramento, porque a mesma carga externa
para, por exemplo, dois indivíduos pode resultar em carga interna totalmente diferentes, porque é uma resposta individualizada. Carga externa é a prescrição propriamente dita. Carga interna é a resposta do indivíduo frente àquela carga prescrita pelo profissional, independentemente do tipo do modelo de exercício. Então aqui nós estamos partindo todo o pressuposto básico das ciências do esporte, por exemplo. Então tudo que o profissional prescreve ao seu praticante, ao seu atleta, ao seu cliente, ao seu paciente, isso é carga externa. Quanto que as respostas são a carga interna. Olha só, carga externa e carga interna eu vou colocar aqui na tela para você exemplos bem tranquilos para entender o que significa carga externa e carga interna, para a gente começar a raciocinar o porquê que nós utilizamos isso, quais são as suas aplicações práticas e como que nós podemos utilizar todos esses princípios de carga externa e interna para que nós possamos fazer com que os nossos alunos, os nossos clientes, enfim, possam progredir de uma forma mais adequada, tendo os reais benefícios advindos da prescrição do exercício físico. Então vamos lá. Carga externa, número de séries, número de repetições, peso levantado, distância percorrida, velocidade da corrida, acelerações, desacelerações, como por exemplo nos esportes coletivos, no caso do futebol, tudo isso é carga externa. Então, eu, professor de educação física, eu, técnico, eu, treinador, eu prescrevo uma carga de treinamento. Essa carga, ela é composta de princípios de volume e de intensidade. Perceba que, por exemplo, número de séries, número de repetições é volume, peso levantado é intensidade, distância percorrida é volume, velocidade da corrida é intensidade e assim por diante. Então, essa carga prescrita, ela é chamada de carga externa. E é cunho do professor de educação física, do profissional de educação física. Essa carga externa, ela vai ter uma resposta no indivíduo. O meu praticante vai ter uma resposta, uma sensação, uma percepção dessa carga que foi prescrita pelo profissional. Chamamos isso de carga interna. A carga interna, por exemplo, ela pode ser avaliada como pela resposta da frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca, a percepção subjetiva de esforço. Falaremos muito sobre a PSE, até porque por meio da PSE a gente consegue encontrar a carga interna, concentração de lactato, consumo de oxigênio, níveis de glicose, enfim. Parâmetros bioquímicos, por exemplo, são considerados carga interna. Qualquer uma dessas situações que você está vendo na tela aí de carga interna é uma resposta que o indivíduo tem, que o praticante tem, frente a uma carga prescrita pelo profissional de educação física. Por isso que é importante eu monitorar essa carga interna, porque essas respostas, elas são dependentes de uma série de fatores, inúmeros fatores. Eu vou dar apenas um exemplo, o sono. Se eu vou fazer um treino em que eu tenha dormido apenas 5 horas na noite anterior, eu vou ter uma resposta X. Eu vou fazer esse mesmo treino, só que na noite anterior eu tive uma noite de sono aí de 8 horas. Eu vou ter uma resposta Y, com a mesma carga externa prescrita. Por isso que é importante eu monitorar, porque eu tenho uma resposta que ela é individualizada, e essa individualidade ela é dia a dia mudada pelo que a gente sente ao longo dos nossos dias. Então, se eu estou numa semana que eu estou dormindo pouco, se eu estou numa semana, por exemplo, de ajuste da minha alimentação, se eu estou numa semana que eu estou tendo uma sobrecarga de trabalho na empresa que eu trabalho, por exemplo, se eu estou passando por algum problema familiar, isso está refletindo diretamente na forma que eu me porto frente ao exercício, tudo pode interferir e com a mesma carga externa prescrita. A carga interna, então, ela nos dá a possibilidade de entender de uma forma simples e direta como que aquela carga externa resultou em uma resposta. O que aconteceu com aquela carga externa. A junção desses dois componentes, carga externa, carga interna, o entendimento de que se a minha prescrição está funcionando frente à resposta do aluno, nós temos o princípio da adaptação. A adaptação, ela é um dos
princípios do treinamento físico. Existem inúmeros. Inclusive, é a primeira aula do curso de prescrição e periodização do treinamento aeróbico aqui na EducaFit. Eu falo justamente sobre os princípios do treinamento físico. Princípio da individualidade biológica, da adaptação, da sobrecarga, da relação entre volume e intensidade, da motivação, da manutenção, da especificidade, da continuidade, enfim, entre outros, que é só você assistir lá. Sendo assim, o controle da carga interna permite eu saber se o meu aluno está se adaptando, se ele está progredindo, se as respostas que esse aluno está tendo frente à carga externa permite o princípio da sobrecarga de treinamento. Permite se eu possa ajustar o volume e ou a intensidade ao longo dos ciclos de treinamento. É isso que é interessante nesse controle. Ainda é importante salientar que controlar a carga interna permite uma autoavaliação, permite saber se o meu treino realmente está funcionando, realmente está tendo benefício para o meu aluno. Então é uma forma também de eu me avaliar como profissional. Eu começo a perceber que se existe um aumento na monotonia do treino, um aumento do estresse do treinamento, que a gente vai ver tudo isso ao longo do curso, então não se preocupa agora com nomenclaturas, que tudo isso você vai aprender. Eu consigo dinamicamente ajustar isso e continuar, dar continuidade à prescrição do treinamento. Agora, se eu começo a perceber que tem problemas na minha prescrição, o que eu vou fazer? Eu vou parar e vou reprogramar, vou reperiodizar se for o caso mais extremo. Mas eu preciso tomar uma atitude. Eu não posso ver que o meu aluno não está progredindo e não fazer nada. Eu preciso ter uma atitude e preciso fazer um ajuste. Mesmo que esse ajuste seja simples, mas um simples ajuste já pode, por exemplo, modificar totalmente a resposta do treinamento ao aluno. Ou seja, a carga interna do aluno pode ser totalmente diferente se você fizer um pequeno ajuste. Como, por exemplo, trocar a ordem de um exercício. Como, por exemplo, modificar o intervalo entre os estímulos do treinamento intervalado. Isso você já pode modificar de uma forma simples, prática, rápida e que resulte, por exemplo, numa modificação da carga interna do aluno. Beleza? Então, olha só. Aqui na tela eu vou mostrar para você as principais respostas do praticante frente à carga de trabalho. Ou seja, nós vamos falar aqui sobre o que pode influenciar e o que influencia diretamente na carga interna de treinamento. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui 3 itens para você. Vou separar em 3 grandes tópicos. Em primeiro lugar, os aspectos físicos, como por exemplo, quantidade de tarefas, intensidade e volume prescrito, a restrição do sono, condições climáticas. Então vamos comentar cada um desses itens. Olha só, quantidade de tarefas, como por exemplo, a quantidade de exercícios a serem executados, que é quantidade de tarefas, é volume de trabalho, interfere diretamente na carga interna. Se eu tenho um treino, por exemplo, que ele tem mais tarefas a serem executados, isso tende a aumentar a carga interna. A percepção subjetiva de esforço do praticante tende a aumentar. Então vamos tomar como base o exemplo do treinamento aeróbio. Se eu preciso fazer um treinamento que eu tenha 10 estímulos de treinamento intervalado com 120% do consumo máximo de oxigênio. Só eu sabendo disso, só eu sabendo que eu tenho esse treino para cumprir, essa quantidade de tarefas, isso já interfere na carga interna. Agora, um outro treino que eu tenho 5 estímulos no treinamento aeróbio a 100% do VO2 máximo, que é a sua própria velocidade de consumo máximo de oxigênio, isso já é mais leve, aparentemente, do que o exemplo anteriormente dado. Ou seja, isso vai interferir na resposta do aluno? Vai, com certeza vai. Intensidade e volume prescrito. Então, se eu tenho, por exemplo, um treino que eu preciso cumprir 40 minutos de programa de treinamento, comparado a um de 20 minutos, só pelo volume, que é o tempo da sessão, eu já encaro diferente. Isso pode interferir na carga interna. Quantidade de sono, que é uma discussão muito grande da literatura, se é um aspecto físico ou um aspecto fisiológico ou um aspecto psicológico, enquanto que a literatura não chega a um consenso exato sobre isso, se o sono ele é mais para o físico ou mais para o psicológico, nós vamos colocar aqui no aspecto físico. Por quê? Porque o sono ele interfere, por exemplo, na possibilidade de realização de tarefas, que é um componente físico. Então, saiba, de qualquer maneira, independentemente se é físico ou psicológico, o sono ele interfere e muito. Não só nos componentes de carga interna, mas a gente sabe que a restrição de sono, a fragmentação do sono também
interfere diretamente no desenvolvimento de doenças gravíssimas, como doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, como por exemplo diabetes. Então é sabido hoje que a restrição e a fragmentação de sono é perigoso para a saúde como um todo. As condições climáticas, por exemplo, se eu vou treinar na rua, corredores de rua, se é um dia que é mais quente, se é um dia que é mais frio, dependendo da estação do ano. No Brasil nós temos alguns locais que é bem evidente a diferença das estações, com baixa umidade ou com alta umidade, enfim. As condições climáticas interferem diretamente na carga interna. Se eu vou treinar num dia, por exemplo, mais próximo do meio-dia, um dia que está ensolarado, se eu vou treinar num dia um pouco mais fresco, logo no final da noite, enfim. Então essa condição climática, ela interfere diretamente na resposta da carga externa, ou seja, da prescrição do treinamento. Os aspectos fisiológicos, por sua vez, nós também temos muitos para comentar, mas os mais importantes que a gente tem quando a gente fala de carga interna, pelo menos os mais evidentes, e aqueles que a gente pode discutir com um pouquinho mais de clareza, são as dores musculares, hidratação, estado de saúde, fadiga e os aspectos nutricionais. Vamos comentar sobre cada um deles. Olha só, dores musculares. O exercício físico ele pode desencadear dores musculares de início tardio. É uma resposta que ela é possível. Não significa que vai acontecer. E não significa dizer também que se eu tive dores musculares de início tardio, o treino foi bom. E se eu não tive, o treino foi ruim. Isso não existe. Tira isso da sua cabeça, por favor. Dores musculares de início tardio, ela pode acontecer. E pode acontecer uma magnitude altíssima ou uma baixa magnitude. Só que também nós temos uma outra situação de olhar para essas dores musculares, que são as dores contínuas, que é um processo que vai se acumulando ao longo dos dias, das semanas, dos meses. Nós temos uma forma de fazer uma identificação dessas dores musculares por meio da escala de bem-estar, a escala de Elbin, que eu vou apresentar para você aqui no curso com o auxílio do Microsoft Excel. Fica bem tranquilo, eu vou mostrar tudo isso para você com ferramentas simples e fáceis de entender e o mais importante, validadas pela literatura, que são utilizadas em diversos estudos nacionais e internacionais, em muitos esportes, inclusive. Então, acompanhar o quadro de dor muscular é fundamental porque, claro, se eu tenho um atleta, por exemplo, se eu trabalho com esporte de corrida de rua, e esse atleta está acumulando dores musculares, isso vai interferir na resposta do treinamento, sem sombra de dúvida. A hidratação também é um aspecto fisiológico muito importante, porque, por exemplo, se na minha periodização eu tenho lá uns momentos que eu tenho que ter treinos mais longos, ou se eu estou fazendo treinos mais específicos, como por exemplo um corredor de rua que precisa treinar na rua, e é um dia que está quente, bastante quente, eu tenho também entender as estratégias de hidratação e de reidratação para que o treinamento não eleve a carga interna do aluno, pois baixa hidratação, além de ser perigosíssimo para a saúde, como por exemplo quando você baixa 2% do peso corporal em virtude do treinamento ou da competição, isso pode levar a um dano fisiológico gravíssimo para o competidor, para o atleta no caso. Então, é preciso saber que a hidratação interfere diretamente na resposta da carga externa, ou seja, da carga prescrita pelo profissional. O estado de saúde, que a gente consegue ver também pela escala de bem-estar, dentro de um componente geral, é claro. Nós podemos utilizar outras ferramentas para saber disso, como por exemplo aplicar um instrumento de qualidade de vida, saber que o aluno, o atleta, ele está bem, está com o estado de saúde bem adequado, está tranquilo, está se sentindo bem, é fundamental, pois qualquer variável que interfere na saúde diretamente pode influenciar na resposta do aluno frente à carga externa. A fadiga nem se fala, é um dos itens mais pesquisados no mundo, é uma das variáveis fisiológicas mais estudadas ao longo das últimas décadas no mundo do esporte competitivo, justamente porque a fadiga interfere diretamente. Por meio de um instrumento bem simples, que eu também vou mostrar aqui para você, e a escala de humor de Brunel, a gente consegue ver o domínio da fadiga, a gente consegue ver também o distúrbio de humor e o índice de energia. Todos estes, a fadiga está vinculada diretamente. E a gente consegue saber, por exemplo, por meio desse instrumento, junto com o instrumento de bem-estar, que eu também vou mostrar para você, se esse atleta, se esse aluno, ele está respondendo bem a essa carga externa e está conseguindo manter bem o seu estado geral de saúde.
Os aspectos nutricionais também são importantíssimos, até porque dependendo da especificidade esportiva, dependendo do momento da periodização, qual é o tipo de treinamento que o aluno está passando, o aspecto nutricional ele tem que andar concomitantemente. Eu tenho que ter uma alta de carboidrato, uma baixa de carboidrato, uma alta de proteína, uma baixa de proteína, uma alta de lipídio, uma baixa de lipídio, como é que está a concentração dos meus micronutrientes, vitaminas e minerais, por exemplo. E a hidratação também entra junto nos aspectos nutricionais e ainda, que é uma outra área extremamente relevante e cada vez ganhando mais evidência, o aspecto de recurso ergogênico suplementação esportiva. Em alguns momentos, o nutricionista do esporte, mais especificamente, ele vai entrar com uma estratégia de recurso ergogênico para otimizar a performance de um atleta. E tudo isso interfere diretamente na carga interna. E por fim, nós temos os aspectos psicológicos, muito evidenciado na atualidade, justamente porque a gente sabe que a competição, o esporte, o exercício em si, ele mexe com os aspectos emocionais, psicológicos da pessoa. Haja vista que o exercício físico hoje, ele também é uma ferramenta muito importante ao combate de diversas doenças do aparelho psicológico. Então, é claro que nós precisamos estudar isso também. Entre os aspectos psicológicos, nós temos, por exemplo, a ansiedade, a tensão, a pressão exercida, como por exemplo acontece nos esportes de alta competição, de altíssimo rendimento, né? A pressão social, a pressão mídia, a pressão econômica que existe pelos contratos, pelos clubes, etc. Sentimentos negativos que podem fazer com que a pessoa tenha um aumento da percepção subjetiva de esforço e aquela carga externa proposta pelo profissional possa acentuar essa percepção. Dessa forma, é importante entender esses aspectos psicológicos, é muito importante. Com o instrumento de perfil de humor da escala de Brunel, a gente consegue ver outras coisas também, como a confusão mental, que é bastante discutida, principalmente em altos níveis de estresse. Por isso que hoje a gente sabe que os aspectos emocionais, psicológicos, eles precisam ser muito bem tratados e muito bem estudados. Hoje, por exemplo, nós temos grupos de pesquisadores que estão estudando a influência do uso do celular antes de uma competição. Como, por exemplo, o praticante, o atleta, ele está ali frente ao seu celular e está olhando ali uma rede social qualquer e às vezes se depara com uma postagem de si mesmo, que acontece dependendo se é um atleta famoso, principalmente. O quanto que aquela postagem vai interferir nos aspectos de pressão, de tensão, de ansiedade durante a competição, durante uma final importante, durante uma prova fundamental que vai qualificar, por exemplo, uma outra competição, enfim. Então a gente sabe hoje que os aspectos psicológicos são extremamente delicados e como muitos desses aspectos eles são subjetivos, porque, por exemplo, os sentimentos negativos para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra coisa. As pessoas lidam com a pressão de formas diferenciadas. Então, em virtude dessa subjetividade que se tem, os aspectos psicológicos são tratados com bastante carinho, digamos assim. E outra, quando nós falamos dos instrumentos de avaliação que visam identificar, por exemplo, ansiedade, depressão, tensão, raiva, fadiga, esses instrumentos eles têm a proposta de trazer objetividade da subjetividade. Porque eu pergunto para você, como que um instrumento sabe se eu tenho alto nível de fadiga, alto nível de raiva, alto nível de tensão, de confusão mental? Porque esses instrumentos passaram por critérios de validação, foram aplicados, foram reaplicados para se tornar reprodutíveis. Então tem uma série de análises que são feitas nesses instrumentos, que nós chamamos de psicometria, as medidas psicológicas, para realmente esses instrumentos serem válidos para uma determinada população. E eu vou mostrar aqui alguns para vocês que são muito tranquilos de entender, são utilizados há décadas na literatura e, inclusive, são utilizados em diversos esportes, como eu já comentei com você aqui. Beleza? Então, olha só, eu pergunto o seguinte para você. Por que, então, que é utilizado esse controle de carga de treinamento? Qual que é a intenção de utilizar a carga interna de treinamento? Eu vou deixar claro aqui para você que o foco do controle de carga interna de treinamento aqui no curso é pelo método PSE e tempo de sessão, pela percepção subjetiva de esforço, porque existe
outros métodos, como por exemplo pela frequência cardíaca, por zonas de frequência cardíaca, que também é bem simples de entender, porém é uma análise um pouco mais detalhada porque você precisa de frequencímetro. Agora, o método PSE, que é o foco desse curso, pelo tempo de sessão, é bem simples de entender, beleza? Então, olha só, por que a gente usa carga interna? A gente usa porque tem baixo custo operacional e logístico, ou seja, é barato, muito barato de utilizar isso. Basta você entender os procedimentos para fazer esse controle de carga, você precisa ter somente a percepção subjetiva de esforço e saber explicar como que o aluno responde a essa PSE, percepção subjetiva de esforço. Não precisa de uma equipe gigante para você fazer essa análise, basta o seu próprio conhecimento, você fazer isso aluno a aluno. Outro fundamento é a fácil aplicação e entendimento do instrumento. Por mais que você precise estudar e entender isso de uma forma para poder explicar para o aluno, mesmo que seja leigo no assunto, não seja da área da educação física, do treinamento, não é difícil de entender a escala. Basta você explicar bem os descritores, os números direitinho, explicar como que funciona, que o seu aluno pega isso tranquilamente e aí você trabalha aluno a aluno. Análise validada e fidedigna, ou seja, o controle de carga interna de treinamento por meio da PSE, como já comentei com você, é utilizado há muitos anos, em muitos esportes. Quando tudo isso começou lá com o Borg, com o Gunnar Borg, das escalas de Borg, isso já passou por um crivo científico de décadas, então pode utilizar que é validado, é fidedigno, vai te trazer bons resultados. Evita lesões e melhora o desempenho. Então, por meio da análise do controle de carga de treinamento, das variáveis que são possíveis eu identificar da carga de treinamento, eu consigo evitar lesões, eu consigo melhorar o desempenho, consigo aplicar os princípios da sobrecarga de treinamento. Lembra que eu falei para você que eu posso fazer o ajuste da intensidade, o ajuste do volume dinamicamente ao longo dos dias, ao longo do ciclo de treinamento. Então, isso é evidente quando eu começo a estudar controle de carga interna de treinamento, evita lesões e melhora o desempenho. Ainda, possibilita o ajuste da periodização. Se eu começo a perceber que o treino está começando a ficar monótono, se eu começo a perceber que o aluno está tendo uma alta percepção subjetiva de esforço frente à carga que eu prescrevi para ser, por exemplo, uma carga moderada, e o aluno está percebendo essa carga intensa, eu tenho que ajustar, eu tenho que fazer um ajuste na periodização, eu não posso deixar isso acontecer. Ora, se eu prescrevi, por exemplo, um método contínuo de carga moderada, então assiste o curso de prescrição e periodização do treinamento aeróbico aqui na EducaFit, que eu explico certinho o que significa tudo isso com base no consumo de oxigênio. Então está lá na minha prescrição, está lá na minha periodização. Você vai fazer agora treinamento contínuo moderado. Treinamento contínuo moderado. E aí eu vou pedir, por exemplo, no final do treino a percepção subjetiva de esforço do meu aluno, entre 10 a 30 minutos, que é uma das regras que você vai aprender aqui. O aluno fala que o treino está máximo. O treino está quase na exaustão, mas espera aí, alguma coisa está acontecendo. Como é que uma prescrição moderada está resultando numa percepção máxima, quase na exaustão? É por isso que você tem que controlar a carga de treinamento de forma interna. Por isso, justamente porque essa prescrição moderada está causando uma percepção errada. O contrário pode acontecer. Você prescreveu, por exemplo, um treinamento intervalado intensivo a 125% do VVO2. E o que está acontecendo? O aluno está respondendo, professor, está moderado essa carga de treinamento. Ora, então você precisa ajustar a periodização. Por isso que entender o controle de carga interna de treinamento permite que você esteja com seu aluno todos os dias. Ele automaticamente melhora a relação com o seu aluno. Automaticamente, porque você tem que estar em cima do seu aluno, da sua aluna o tempo todo. Ainda, trata exatamente isso, ó, individualidade biológica. Você vai respeitar um dos princípios do treinamento mais importante, talvez o mais importante, a individualidade biológica. Todo ser é composto de genótipo e fenótipo, e todo ser ele é individual, ele é único. Então a mesma carga de treino que eu prescrevo para o indivíduo A, para o indivíduo B, as respostas são diferentes e pode ser gêmeos esses alunos. Você pode ter, por exemplo, 2 alunos gêmeos.
2 alunos gêmeos. E você prescreve o mesmo treinamento, vai dar resposta diferente porque são 2 indivíduos diferentes. Então, o controle de carga interna também ele evita que você trabalhe com receita de bolo, que você trabalhe com prescrição generalizada, que você individualize a sua prescrição. E você vai aprender aqui no curso e lá no final do curso, na última aula, quando você passar por tudo isso, você ver as planilhas, você entender os cálculos, tudo direitinho, você vai pensar o seguinte: minha nossa, como que eu não conhecia isso? Ou se eu conhecia, por que eu não fui estudar, me aprofundar nisso, para poder colocar isso em prática com os meus alunos, com os meus atletas? Muito bem, é claro que nem tudo são flores, nós temos também que mostrar as limitações. Claro que tem limitações. O controle de carga de treinamento de forma interna tem as suas limitações também, é claro. Porque é o seguinte, todo o controle de carga interna envolve basicamente o quê? Um processo matemático. Primeiro tem, é claro, uma identificação fisiológica e psicológica frente a uma carga externa, frente à prescrição, mas o andamento, a sequência, a interpretação, ela é basicamente matemática. Então, por causa disso, nós temos limitações, como por exemplo, não identifica o tipo de treinamento. O controle de carga interna basicamente vai ser o quê? O volume, que é o tempo de sessão, nós estamos falando de treinamento aeróbio, e a percepção subjetiva de esforço do aluno, que é a intensidade. Então, nós vamos fazer uma multiplicação desses dois valores. Na próxima aula eu vou falar sobre isso. Uma multiplicação desses dois valores. Então, eu vou ter um produto. O produto é o resultado da multiplicação. Então, pode acontecer do resultado da multiplicação do volume pela intensidade ser o mesmo valor com tipos de treinamento diferente. Isso pode acontecer, você vai entender bem isso na prática. Então, o controle de carga ele não identifica o tipo de treinamento. Eu posso ter um treino moderado de 20 minutos, eu posso ter um treino intenso de 10 minutos, mas na hora de eu multiplicar os valores vai dar o mesmo. Vou dar um exemplo. Eu posso ter um treino 20 minutos, nota 4. Vai dar 80. Eu posso ter um treino de 10 minutos, nota 8, que é intenso. Vai dar 80 também. É o mesmo valor, só que os treinos são diferentes. Só que eu vou tratar 80 igualmente. Essa é uma das limitações. Ainda, não leve em consideração a especificidade esportiva. Quando eu olho o valor, por exemplo, a priori, eu não sei se a pessoa ela fez um treinamento intervalado, fez um treinamento contínuo, se essa pessoa fez um treinamento tático, técnico no futebol, no basquete, eu não sei. A priori eu não sei. Quem sabe é quem controla, quem sabe é quem monitora. Mas se você mostrar essa planilha para uma outra pessoa, para um outro profissional, a primeira pergunta que deve ser feita é: quem são esses atletas? Quem são essas pessoas? Quais são os modelos de treinamento que são feitos aqui? Para que você consiga ter uma interpretação melhor. Isso também lá no Excel vai ficar bem mais claro. Ainda, não é possível distinguir os sistemas de energia. Eu não sei se aquela pessoa treinou em base aeróbia, eu não sei se aquela pessoa treinou em base mais de característica, por exemplo, intervalada. Eu não consigo identificar isso. Mais uma vez, só sabe quem controla, só sabe quem monitora. Por isso é preciso monitorar. Não é uma análise humanizada. Como tem a matemática envolvida, como tem a estatística envolvida, eu não consigo tratar como um ser humano, porque são dados, são números. A estatística, a matemática, tudo que está envolvido no controle de carga interna são estratégias, ferramentas para nos auxiliar, não é para resolver nossos problemas e não é para tomar as decisões por nós. Não, é para que auxilie as nossas tomadas de decisão. Pois eu digo o seguinte: a matemática, a estatística, as ciências exatas como um todo, apesar de ser uma área fantástica, linda, que entrega muitas coisas para a gente, ela não conhece o seu aluno. Ela não tem a capacidade, por exemplo, de entender o ser humano. Só que ela ajuda bastante. Se você entender os conceitos, aplicar isso na sua prática e entender quem é o seu aluno, tudo vai ser sucesso. Não tem como não ser sucesso. Não tem como. Não tem como você não conseguir uma boa estratégia com o seu aluno. Não tem como você não fazer o seu aluno progredir. Se você entende como funciona e sabe aplicar isso na sua prática, eu tenho certeza que o retorno é garantido. E quando você mostra tudo isso para o seu aluno, ele vai ficar maravilhado com isso, vai cada vez mais confiar em você e o seu trabalho vai ter altíssima credibilidade. Beleza? Vou parar por aqui então. Na próxima aula eu vou mostrar para você como que a gente calcula a carga interna de treinamento pelo método PSE e volume de sessão, que é o foco
desse curso. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima aula. Tchau!